Nós estamos aqui nos bastidores do programa Psicanalizando. Teve algo aí que eu fiquei pendente de falar na live, porque o Instagram só nos dá 1 hora, mas eu não poderia deixar de falar disso. Falamos aí de um transtorno de ansiedade que, para mim, é um dos piores, que é o transtorno de pânico, que é aquele que a pessoa ela sente a sensação de morte, ela imagina que vai enlouquecer, ela soa frio, tem taquicardia. Como eu disse, isso tanto pode ser um transtorno, quanto pode ser um ataque de pânico. E teve alguém muito importante para todos nós, teve um homem... Para toda a humanidade, né? Sim, que teve um ataque de pânico uma única vez. Estou falando de quem? De Jesus, né? Ele teve naquele Monte das Oliveiras, quando ele se viu ali, diante de uma entrega que ele precisava fazer, na verdade, a missão dele estava prestes a ser cumprida, e ele simplesmente se viu abandonado pelos amigos, e ele teve uma reação mental com isso, né, com esse comportamento, aquela decepção de saber que seus amigos não estavam lado a lado com ele ali, estavam dormindo, e ao mesmo tempo ele teve também uma reação física, né, uma reação física quando ele estava ali, quando ele suou sangue, né, professor? Quando ele suou sangue. Então, tudo isso, todas essas consequências, tudo isso, até aquela pergunta que ele fez, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, né? Ali, na verdade, foi o grito de grito desesperador de Jesus para tentar se livrar do problema. E aí, o que mais nós podemos falar também de Jesus, né? Interessante falarmos de Jesus, a respeito da saúde física de Jesus, professor. Essa também é uma das grandes partes que me chama muito a atenção, porque além do Senhor Jesus Cristo ele ter essa questão da sua caminhada, porque ele caminhava muito para poder sair de uma cidade a outra, às vezes que ele fazia as suas travessias, mas depois disto ele tinha as suas caminhadas. Então, também o Jesus era um atleta. Sim. Era um atleta. E tinha o momento da sua parada e o momento do seu segmento. Dentro disso, eu posso estar chamando de treinamento de um intervalado, aonde que ele caminha e para, caminha Forte, e para. E nós vivemos o ao contrário hoje. Hoje as pessoas elas não estão realizando atividade física e que se nós formos parar para pensar, era no período de um sol escaldante, com certeza o desgaste físico muito grande e também seguindo a parte psicológica, porque ele estava vindo de uma missão. Então, ou seja, tinha a sua caminhada, o sol escaldante, com tudo isso, ele tinha essa questão da vitamina D. E hoje é ao contrário. Hoje as pessoas elas não estão realizando atividades físicas, as pessoas estão à base da luz de casa, né? A luz de casa que não faz bem, né? E estamos deixando de ter essa preciosidade que é a vitamina D. Então o Senhor ele tinha a questão de uma boa alimentação, porque não era tudo que ele comia. Ele tinha a questão da sua caminhada, porque era quilômetros. Se nós formos pesquisar, a gente sabe que o Senhor ele caminhava 3 quilômetros, 4 quilômetros, descansava, mais 4 quilômetros, descansava. Então, era um verdadeiro atleta. Porque atleta não é somente aquele que já tem a sua titularidade como atleta. Atleta é todo indivíduo que tem corpo. Tem corpo e faz atividade, ele é um atleta. Agora, ele é um atleta nas suas limitações. Ele é um atleta de acordo com aquilo que ele está exercendo. Então, Jesus, ele também foi um atleta porque ele fazia suas caminhadas e isto ele conseguia manter a sua saúde também intacta e ficou para uma ministração como essa falando de saúde mental e saúde física e trazendo o maior exemplo de todo homem, de todo ser humano na Terra. Interessante, né, professor? Porque naquela época não tinha salgadinho, não tinha mirabel, não tinha esses alimentos que tem hoje. Então Jesus ele também mantinha-se saudável na sua alimentação. Na sua alimentação. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção. Você falou de caminhada aí. Aquele episódio em que o seu amigo Lázaro havia morrido. Meu Deus, ele ficou quantos dias caminhando?
Foram 4 dias Isso é caminhando? mais interessante. Ou seja, ela Gente. trouxe a memória, ela trouxe para esse bate-papo, esse esclarecimento sobre saúde física e mental, que é o término da nossa live que nós estamos agora nos bastidores. Ela trouxe algo aqui importantíssimo. Ele não teve pressa, caminhou um determinado percurso, que vamos dizer que foi de 3 quilômetros ou 4, em um período de tempo, mas ele conseguiu fazer, que aí nós chamamos de treinamento de... esse aí é um treinamento contínuo, e ele conseguiu exercer esse treinamento de uma forma maravilhosa, da sua missão, de uma forma maravilhosa, porque ele fez muito mais tempo do que a sua distância. Ou seja, ele caminhou sem uma intensidade alta, foi uma intensidade moderada, tanto que ele não teve pressa de chegar lá. Então ele foi caminhando tranquilo, que 4 quilômetros você pode fazer em 26, 27 minutos, ele chegou tranquilo e conseguiu alcançar o seu grande objetivo, agora trazendo para a história das Escrituras. Então, o Senhor Jesus Cristo e o que a doutora aqui trouxe para esclarecimento, importantíssimo, e muito importantíssimo essa passagem aí, nesse relato sobre Jesus e essa caminhada que ele fez até chegar a Betânia. Jesus era em forma. E não tem uma pessoa mais modelo do que ele para nós, né? Até essas questões, porque a Bíblia diz, né? Que a Bíblia, a palavra de Deus, fala que ele foi sujeito às mesmas paixões que nós. Então, esse relato dado aqui referente a esse ataque de pânico que aconteceu com ele, que foi refletido no corpo através do suor, através de sangue, isso é um fato de que... Quando ele foi levado também ao deserto. Sim, sem dúvida. Quando ele foi transportado pelo Espírito Santo, sim, né, que ali houve um confronto muito grande. E Satanás afetou, estava indo no psicológico e físico, porque ele teve que jejuar 40 dias. Sim. Porque ele teve que enfrentar a questão psicológica e também porque ele não tinha um alimento. Então o alimento dele foi a questão da sua ligação dele com o Pai. E hoje em dia as pessoas elas não querem estar se cuidando. Elas não querem estar tendo esse cuidado nessa questão do mental e do físico. E é importante, nós estamos aqui para poder te motivar, te aconselhar. Levante do sofá, procure fazer atividades físicas. Se está com algum problema psíquico, procure uma ajuda. Procure uma ajuda porque isso vai trazer um bem para você. Tá certo? E eu tenho certeza que vidas longas você terá, porque saúde é vida. Né? E nós precisamos de saúde e principalmente manter o equilíbrio mental, porque aí você estando bem da sua cabeça, todas as coisas ela vai caminhar muito bem. Corpo são, mente sadia, tá? Então esse é o nosso conselho, estamos aí, nosso contato tá aí, vai ficar no final desse vídeo, estamos à disposição. Um abraço. Um abraço.